Olá, graça e paz a você, a sua família e a todos nós nesse dia. Estamos juntos para aprender mais da palavra de Deus, porque nós precisamos compreender que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e ele traz vida a você e a mim. É a palavra de Deus que pode curar a nossa cegueira. Jesus quer fazer isso, sabe? Nós precisamos entender que nessa vida, no mundo espiritual, todos nós somos cegos e precisamos que Jesus realize o milagre da cura da nossa cegueira. Por isso nós precisamos com humildade rogar: Senhor Jesus, cure a minha cegueira espiritual. Eu quero aprender mais da tua palavra, estou rogando a ti. Sabe, nós vamos conversar hoje sobre o milagre de Jesus de forma espetacular. Jesus curando um cego, e nós vamos aprender isso e aplicar para a nossa vida. Por isso nós vamos orar para que o Espírito Santo conduza a nossa meditação nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, Santo e bom Espírito, nós estamos na tua presença e queremos ouvir a tua voz. Fale ao nosso coração, ilumine as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aqui está. Vamos para o livro de Marcos. Marcos é um dos evangelhos, segundo os estudiosos, o primeiro livro que foi escrito sobre a vida de Jesus, é a primeira bibliografia de Jesus, capítulo 10, para a gente poder aprender aqui, e o verso 46. Vamos aprender a verdade dessa cura espetacular de Jesus na vida de um cego. Jesus estava no final do seu ministério, próximo de ser preso, crucificado e depois ressuscitar e voltar ao céu. E aí tem essa cura espetacular, e vamos aprender nesse instante a mensagem contida nesse texto. Diz assim o texto bíblico, Marcos capítulo 10, a partir do 46, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, isso Jesus, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo ele que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. No relato de Lucas, relata que ele perguntou: o que é esse barulho? Ele ouviu o tropel de muitas pessoas, ele perguntou: o que é isso? Aí disseram: é Jesus. E aí, aqui Marcos diz que ele já tinha entendido. Marcos é mais direto, que ele já tinha entendido que era Jesus. E aí o texto diz: ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, se alegre, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Aqui está um cego. E aí, esse cego, a gente percebe que ele não é um cego de nascença. Jesus havia curado já um cego de nascença no capítulo 5, no capítulo 9 do livro de João. E Jesus havia curado, e esse agora já era cego, mas ele não nascera cego, ele ficara cego. Então ele já tinha uma idade avançada. Não aparece nem o nome dele, porque era cego e mendigo. Não se registra. Bartimeu, filho de Timeu, ele era filho de Timeu. A gente coloca, aqui era um prefixo, bar, para relacionar de quem ele era filho. Então aqui está esse cego, Bartimeu, está à beira do caminho. Ele era mendigo e cego, estava lá, e quando de repente ele já sabia dos milagres de Jesus, e ele almejava, ele tinha desejo de se encontrar com Jesus, para que Jesus pudesse o curar. Ele acreditava nisso. Então, quando Jesus está saindo com a multidão de Jericó, e ele vê e ele ouve o barulho, ele pergunta, pensando no relato de Lucas: quem é? O que é isso? Eu vejo tanto barulho. Olha, é Jesus.
Quando ele escuta que é Jesus, então ele faz o que eu e você precisamos fazer a cada dia. Jesus está à nossa disposição, Jesus está próximo de nós. E aí ele começa então a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí as pessoas que estão próximas a ele, e ele começa a gritar, começa a repreendê-lo. Não, rapaz, para com essa história, para de gritar, Jesus não vai te ouvir, você não tem nada de bom para oferecer para Jesus, então Jesus não vai ouvir. É isso que as pessoas estavam dizendo para Bartimeu. Sabe, Jesus não vai escutar um cego, mendigo, que não tem nada, quem sabe estava até fétido, estava, mal vestido. Era essa a realidade daquele homem. E ele começa, mas ele não ouve a repreensão da multidão. Nós precisamos começar a entender, sabe, a multidão não quer que a gente alcance o sucesso, a multidão não quer que a gente possa alcançar os milagres que Jesus quer nos dar. E nós precisamos compreender isso, mas não ficar parado, não ouvir a voz da multidão que quer atrapalhar o milagre especial que Jesus quer fazer na nossa vida. Nós precisamos, como Bartimeu, continuar gritando mais alto ainda, diz o texto, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí quando ele continua, Jesus, olha que coisa, Jesus então ouve, para e o chama. Jesus nunca vai deixar de ouvir um grito de um dos seus filhos, por menor que seja você, por pior que seja a sua situação. Jesus sempre vai ouvir o grito sincero de um dos seus filhos. Então eu e você precisamos clamar, precisamos buscar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor, eu preciso de ti. Esse deve ser o nosso clamor a cada dia. E Jesus vai parar, Jesus para tudo que ele vai estar fazendo para dar atenção a você. Jesus nunca vai deixar com que uma lágrima, com que um pedido passe em branco. Ele sempre para ouvir os seus filhos. Nós precisamos ter essa compreensão. Então clame a Jesus. Qual é a sua necessidade? Clame a Jesus. E aí Jesus então parou e manda que o povo trouxesse a ele. Jesus, aí alguém vai lá, olha, tem bom ânimo, fique alegre. Agora aquela multidão, aquelas pessoas que estavam repreendendo para que ele não clamasse, agora chega, olha, tem bom ânimo, o mestre está te chamando, se alegre. Ah, queridos, Jesus está chamando a mim e a você. É por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, Jesus convida a mim e a você para irmos a Ele. Então não importa a situação, não importa aquilo que eu e você possamos estar sofrendo, passando, precisamos ouvir o convite de Jesus: vinde a mim. Jesus chama a cada um de nós. E aí nesse instante, Bartimeu, quando ouviu que Jesus estava chamando, sabe o que ele fez? Pegou a capa e joga. E aí diz o texto que de um salto ele levanta e vai em direção. Duas coisas importantes, sabe, aquela capa representava tudo que Bartimeu tinha. Era o que o protegia do sol, da chuva, era onde ele se sentava. Aquele era o melhor bem. O que nós temos hoje para oferecer para Jesus não passa de uma capa sem valor aos olhos de Deus. A nossa justiça é uma capa que não nos traz muita coisa. Mas então, para irmos a Jesus, precisamos jogar de nós a capa. Tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que a gente pensa ser o mais importante, não é importante. Nós precisamos ir a Jesus com tudo que nós precisamos, com todo a nossa necessidade, jogar aquilo que nos afasta, aquilo que nos impede de ir a Cristo, e vamos a Ele. Sabe, o que é que está? Qual é a capa que você precisa jogar de si e levantar e ir a Jesus? Faça isso agora, que Jesus vai ouvir você, Ele vai atender às suas necessidades. Quando Bartimeu chega então até Jesus, ele diz: filho, o que queres que eu te faça? Jesus sempre vai ouvir qual é a tua necessidade. E aí Bartimeu diz: Senhor, que eu volte a ver. Ou seja, ele era um cego que ficou cego depois de adulto, que eu volte a ver. E aí aí Jesus diz: filho, a tua fé te salvou. Sabe, é isso aqui. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que
A fé, ela nos leva a Jesus para reconhecermos de que Ele é o nosso Salvador e Ele nos salva. A primeira coisa é isso, sabe? Eu e você também somos cegos espirituais. Precisamos da cura de Jesus e Ele quer nos curar. Então eu e você precisamos ir a Jesus. Senhor, eu quero enxergar de novo, eu quero ver a beleza da Tua santidade, eu quero compreender qual é a Tua vontade para a minha vida. E Jesus disse, olha filho, a tua fé te salvou, sabe? Você fica curado, você está curado. E aí Jesus nos cura da cegueira espiritual, e aí nós vamos fazer como Bartimeu, vamos seguir estrada fora Jesus. É isso que Jesus quer realizar em nossa vida, Ele quer curar a nossa cegueira espiritual. Qual é a tua cegueira? Você precisa compreender a vontade de Deus, então vá a Jesus, clame a Ele, Ele vai atender às suas necessidades. Que Deus te abençoe, que juntos possamos jogar a capa, qualquer coisa que está nos impedindo, ir a Jesus, e Ele vai nos curar para a honra e glória do nome dEle. Que Deus te abençoe nesse dia e vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti e ir ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.